A todos os companheiros aqui reunidos, encarnados, desencarnados, boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras, elas sejam sempre de agradecimento a Deus por esta oportunidade e que o Senhor Jesus nos auxilie neste momento de raciocínio em torno dos seus ensinamentos. É sempre uma grande alegria estarmos reunidos nesta casa, neste mês em especial, em que a casa, no último dia do mês, encerra suas comemorações pelos 60 anos de existência, uma casa espírita para se manter de pé durante 60 anos. Ela passou por muitos conflitos, por muitas lutas, por muitas renúncias e muitas dores internas. Muitos choraram internamente para manter de pé o ideal que é do Senhor Jesus e não nosso. Porque nós passaremos, como disse a lição que nos convidou à reflexão antes da reunião assinada pelo benfeitor espiritual Emmanuel, e que nós precisamos saber a quem nós queremos seguir, se é o Cristo ou se é os cristãos. E a Casa Espírita, o movimento espírita, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, traz esse material, nos convida a esta reflexão, nos direciona, inclusive, respeitando o nosso livre-arbítrio, nas escolhas que precisamos fazer como espíritos imortais, porque nós vamos passar, nós vamos embora e retornaremos em espírito, porque somos imortais, sobrevivemos, ou melhor, existimos antes do berço e sobreviveremos após o túmulo ou ao campo de cremação. Somos espíritos imortais e retornaremos, e sabe-se lá Deus em que condições, na condição em que nós nos colocarmos como filho de Deus, com todo esse material que nós estamos tendo a bendita e santa oportunidade de receber, para refletir, para nos auxiliar. Pouco antes de começar a reunião, eu peguei ali o Vinha de Luz, também assinado por Emmanuel, e vocês poderão confirmar quando chegar a casa, na lição 143, quando ele fala das cartas espirituais. O que são as cartas espirituais? São todas essas mensagens que chegaram até aqui, da codificação até os dias de hoje. Para quem elas são escritas? Para nós. E Emmanuel diz que nós ainda temos o velho hábito de outrora de achar que é para o outro companheiro, para o outro irmão, quando a mensagem que está sendo dirigida é para mim. Sou eu que estou aqui, não é o marido, o esposo, o filho, a sogra, o chefe. E eu quero, assim, gostaria que eles estivessem aqui para ouvir, mas eles não estão, porque o necessitado sou eu. Quem assina essa mensagem, diz Emmanuel, não importa, desde que o conteúdo seja verdadeiro, desde que o conteúdo seja cristão. Vamos conversar sobre motivos de resignação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 12 e 13. Ah, tá ok. Então, o que significa resignação? Submissão paciente, racional à vontade de Deus. Submissão paciente, racional à vontade de Deus.
é diferente de acomodação. Domingo próximo passado, quando subiu a esta tribuna, o ilustre André Trigueiro, divulgador da doutrina espírita, ele falava sobre isso através da necessidade de aceitação. E Kardec começa escrevendo, nós não vamos ler o texto todo, vocês o farão em casa, por estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio de cura. Ora, tem duas palavras aqui fortes para a gente refletir: compensação e resignação. A nossa vida toda de espírito, ela é uma relação de custo-benefício. Não só na vida material, como na vida espiritual também. Nós seremos compensados, mais uma vez, por aquilo que nós fizermos de bom. E a resignação diante das tribulações da vida, diante dos sofrimentos, porque o planeta é marcado pela dor, o planeta é de provas e expiações, ele é um planeta de dor. E quem criou essa dor? Deus? Não. Nós mesmos a criamos. Nós mesmos a criamos durante séculos de intemperança, de desobediência, de revolta, de deixarmos passar oportunidades do bem, de negação da nossa fé, de querermos rapidez no processo de atendimento às nossas necessidades, como muitos de nós ainda estamos querendo hoje. Nós estamos confundindo a casa espírita como um centro de estudos, renovação e terapia do espírito, como aqueles velhos... Todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar e nos sustentar nessa noite de segunda-feira, nessa semana que está se iniciando. Eu venho a essa casa com muita alegria, a vibração, olhando assim a carinha de vocês, o sentimento de alegria, o sentimento de fraternidade, o sentimento de vida. É muito gratificante. Então, mais uma vez agradeço o convite, e a oportunidade de servir, a oportunidade de trabalhar e também de estudo. E toda vez que nós viemos a uma casa espírita, muitas das vezes nós chegamos a uma casa como essa, em um momento de dor, conduzidos através de mãos amigas, através do serviço de atendimento fraterno, naturalmente, mas através de mãos amigas em situação de dor. E devemos agradecer, primeiramente, pelo fato de estarmos aqui hoje. Agradecer pelo fato de vencermos uma barreira que poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa hoje. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar fazendo compras, cinema, enfim, fazendo qualquer tipo de atividade. Mas nós fizemos uma escolha de abrirmos uma hora e meia que seja do nosso tempo para irmos a uma instituição espírita e colhermos algumas informações, para levarmos essas informações para a nossa vida, para a nossa reflexão, de modo a pensarmos no seguinte aspecto: de que forma nós podemos colocar essas informações em prática? De que forma nós podemos colocar essas informações, na verdade, no nosso dia a dia? E é esse o propósito da doutrina. O convite da doutrina espírita, na verdade,
é justamente esse manancial de informação que ela nos traz, nos remete, nos convida, na verdade, a essa reflexão de como, de que forma, um pouquinho que seja, nós podemos colocar em prática. E essa prática, naturalmente, ela vai nos levar a tão falado aí fora, né, do projeto de transformação moral, que a partir do momento que eu vou tomando conhecimento de determinadas informações, eu vou refletindo e vou praticando, naturalmente eu vou modificando determinados aspectos, né? E eu vou colocando, caramba, hoje eu sou uma pessoa diferente do que uma pessoa que eu fui há um tempo. Eu me modifiquei em determinados aspectos. Então você começa a se perceber, você começa a se autoconhecer melhor em determinados aspectos, em determinadas funções, né? E através do estudo da doutrina, através do conhecimento da doutrina, da leitura edificante, isso tudo nos é proporcionado. Então devemos agradecer, sim, pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite de segunda-feira. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje na verdade, é uma conversa fraterna, uma conversa amiga sobre uma data muito próxima, né? No caso, em relação ao último sábado, dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro foi comemorado o Dia dos Mortos, ou o Dia de Finados, né? Como vocês desejarem chamar. Essa data, para muitos, pode significar momentos de tristeza. Para outros, pode significar momentos de alegria, porque, afinal de contas, foi feriado. Então, vai depender do nível de evolução, vai depender do estágio emocional, vai depender de uma série de coisas, de que forma que o ser encarnado e desencarnado vai interpretar este dia, chamado Dia dos Mortos, ou Dia de Finados. E eu vou tentar, nessa nossa conversa, abordar esse assunto nos seguintes aspectos. Um breve relato de como que surgiu essa data, né? De onde que veio isso, na verdade, como surgiu isso, e de que forma essa data ela é vista, por exemplo, em alguns países e algumas culturas. A visão por parte dos encarnados e por parte dos desencarnados, né, de que forma que os seres encarnados e desencarnados interpretam essa data, né? Como o espírita lida com isso? É uma pergunta interessante, né? E o nosso papel com o próximo, diante dessa questão. Então, observem que é um assunto bem amplo. É um assunto bem amplo e nós vamos tentar esgotar nessa hora essas questões, esses pontos que eu mencionei aqui com vocês. De onde surgiu? Bom, Dia dos Mortos, Dia de Finados. Finar, o que é finar, né? Finar é o mesmo que morrer e findar o processo biológico, ou seja, fim do processo biológico. Todos nós reencarnamos com o propósito de evoluir espiritualmente. Todos nós reencarnamos com uma certa quantidade de fluido vital. É a nossa bateria que vai nos conduzir durante a nossa vida, durante um determinado período. Quando esse fluido vital terminar, quando a nossa bateria zerar, significa o seguinte, que o nosso momento aqui nesse planeta, nessa encarnação pelo menos, chegou ao final de um ciclo. Um novo ciclo vai se começar, né? Nós vamos nos deparar num outro plano para darmos continuidade ao nosso processo de evolução espiritual, né? A doutrina espírita deixa isso bastante claro. Mas de onde surgiu, na verdade, essa data? Aí fiz algumas pesquisas e olha só que coisa interessante. Eu consegui o ano de 998, né? No ano de 998, né, tem uma história que é um abade, um monge, na verdade,
ele é da ordem dos beneditinos, na França. Ele instituiu essa data, né, junto no seu mosteiro, no caso, para celebrar, junto com toda a sua irmandade, para aquelas pessoas que morreram, que foram antes de toda aquela população que ali habitava. Então é um momento que eles instituíram naquele mosteiro para celebrar aqueles que se foram, que já se foram. E que data foi essa? Justamente dia 2 de novembro. Então, a partir da instituição, né, dessa prática nesse mosteiro chamado a Ordem dos Beneditinos, essa prática se tornou usual entre as demais ordens. Isso foi se divulgando, foi se proliferando, na verdade, até que a Igreja Católica instituiu, de fato, o dia 2 de novembro como o dia de finados, né? Como o dia de reverenciar aos mortos. Então, para quem não sabia de onde que surgiu, está a informação, bem interessante. Só que desde a antiguidade, eles acreditavam muito nessa questão dos mortos. Eles acreditavam que os mortos, eles poderiam voltar, né? Eles acreditavam que os mortos poderiam, de certa forma, ressurgir de alguma forma. Eles acreditavam também que o espírito era como se fosse uma semente e que, de certa forma, o espírito ou a pessoa brotaria de novo. Então eles comparavam muito a ideia do sepultamento como se fosse o quê? Uma semente, no sentido de que ao enterrar uma semente, essa semente vai germinar. Ao enterrar, por exemplo, um corpo, digamos assim, esse corpo poderia germinar. Daí a ideia do enterro, do sepultamento, né? Justamente no sentido, ainda vindo essa ideia da antiguidade, de justamente o quê? Dessa pessoa, digamos assim, um dia voltar à vida. Isso são informações que estão contidas lá por parte dos nossos irmãos lá da antiguidade, há muito tempo, né? E se nós relembrarmos, nós vamos encontrar isso muito na cultura egípcia. Eles tinham muito esse hábito, através, né, do sarcófago, etc., justamente na esperança de que um dia esses irmãos poderiam voltar. Daí que surgiu toda a ideia que nós trazemos em relação à reencarnação, à ressurreição, etc. Mas, em termos de cultura, nós vamos encontrar um país aqui pertinho que celebra esse período do Dia dos Mortos não como um período triste, pelo contrário, como um período alegre, que é o México. No México ocorre a Festa dos Mortos, que é um período de 3 dias. Começa dia 31 de outubro e só termina 3 dias depois. E vários eventos ocorrem, né? Inclusive, desde eventos festivos propriamente ditos, até comilanças, enfim, de tudo quanto é tipo. Então, é uma festa, uma alegria no sentido de que, caramba, eles vivem. É uma esperança. E é uma festa de origem, para quem não sabe, de origem indígena. Uma festa de origem indígena, né? Nós aqui no Brasil não temos muito esse hábito, né? O povo aqui mais voltado para a questão aqui do Ocidente, né? Dessa nossa origem, não tem muito esse hábito festivo, né? Bom, então essa é um breve fato histórico, né? De como que surgiu, na verdade, a data de finados e como que algumas civilizações, por exemplo, os hindus também encaram como uma festa, na verdade, também, né? Além do povo mexicano. Né? Algumas civilizações, eles enxergam a questão desta data não como uma data triste, melancólica, e sim como uma data também alegre. Mas, de uma forma geral, né, a visão que nós temos aqui no nosso país desta data é o quê? O que é o Dia de Finados, ou o Dia dos Mortos? É uma data pela qual as pessoas, de uma forma geral, elas acordam de manhã cedo para comparecerem aos cemitérios.
né? Elas compram flores, naturalmente, né? Ou não, ou simplesmente vão sem as flores, enfim, mas aí é de cada um. Mas as pessoas, de uma forma geral, elas têm o hábito de comparecerem aos seus cemitérios para irem, né, até as sepulturas, aos túmulos, aos quais estão sepultados os seus familiares, seus entes queridos, às vezes seus amigos, enfim, para lembrar deles, né? Eu moro em Botafogo e lá tem o cemitério São João Batista, né? E fica um trânsito que vocês não têm ideia. Então, até eu evito nesses dias transitar por lá, porque realmente fica um trânsito bastante intenso, né? Pois bem, então as pessoas procedem dessa forma, né? Eu não estou falando ainda de espiritismo, de doutrina espírita, é apenas um retrato que a gente vê. Se nós ligarmos os telejornais, né, no dia 2 de novembro, eles vão apresentar justamente isso. O que aconteceu no cemitério A, B, C, D, quem visitou, né, o túmulo da personalidade A, B, C, D e aí por aí vai. Ou seja, é um programa que as pessoas fazem, né? É uma atividade artística, uma atividade cultural, como se fosse ir ao cemitério. Eu fui ao cemitério no dia 2 de novembro. Se você não for no cemitério, opa, tem alguma coisa de errado, né? Então, nós devemos prestar atenção que normalmente essas pessoas, quando comparecem, elas normalmente vão, como uma questão de hábito, por exemplo, né, para saudar essa perda, digamos assim, daquele ente que partiu. Outras pessoas também vão para cuidar da sepultura. Tem pessoas que vão porque cuidam daquela sepultura há mais de anos e está lá para manter aquele brilho, né? Mas grande parte está associada à questão do sentimento e normalmente a um sentimento de saudade. Uma saudade às vezes vem por uma saudade assim, sadia, no sentido de que aquela lembrança boa, aquela lembrança salutar, ou às vezes uma saudade realmente dolorosa, que machuca o peito. E outras pessoas ainda pior, que vão a esses dias, a esses lugares, ao cemitério, com sentimentos relacionados a arrependimento, ao remorso, coisas que poderiam ter feito e não fizeram, ou palavras que foram ditas indevidamente, ou ações que foram cometidas indevidamente, e se arrependem, e vão lá anos e anos e anos pedindo o quê? Desculpa, pedindo perdão pelo aquele ente que se encontra ali sepultado, né? E isso vai se perpetuando em todo o país, em todo o mundo. E se nós prestarmos atenção, a doutrina, nesse aspecto, ela é bastante esclarecedora em relação a essa questão. Isso, naturalmente, ocorre como sempre ocorrerá, né, em todos os anos, com várias pessoas, né? Mas a doutrina espírita, ela nos fala o seguinte, que não há necessidade das pessoas, na verdade, irem aos cemitérios, na verdade, para, por exemplo, orar pelos que partiram. Não há necessidade. Também não proíbe. Quem quiser ir pode ir, né? Mas é necessário? Não. Você pode fazer uma prece. E é interessante que nesse estudo dessa parte da doutrina, eles associam esse estudo com a importância da prece. A importância de nós realizarmos essa prece. Então, nós, enquanto encarnados, nós permanentemente, independente de ser dia de finados ou não, por que não? Nós não podemos fazer uma prece pelos que se foram. Que, por sinal, um dia estaremos com eles. Eu estou falando da visão do encarnado. Então, nós temos que pensar muito sobre isso, sobre
a forma como nós encarnados lidamos com esse dia, sobre a forma com que a gente encara esse dia chamado Dia de Finados ou Dia dos Mortos. Porque saudade todo mundo sente. Agora, remorso também todo mundo sente. Agora, um remorso excessivo de muito tempo que nos leva daquela data a comparecer realmente, né, no cemitério para poder pedir perdão, pedir desculpa por um ato cometido, por uma falha cometida. Se você às vezes não tem um conhecimento da doutrina, você fica realmente um pouco desnorteado, mas a partir do momento que você vai estudando a doutrina e você vai tomando conhecimento de que somos espíritos imortais e que um dia nós iremos nos encontrar, de que todos nós fazemos parte dessa família. É uma doutrina consoladora, é uma doutrina acolhedora, que nos une, que nos move nesse sentido de que esse dia vai chegar, de que nós não devemos guardar esse remorso, essa dor, e sim nos perdoar, caso isso tenha ocorrido naturalmente, e buscar sempre o perdão, e que em breve, no outro reencontro, quem sabe, isso será retificado, isso será corrigido sem dúvida alguma. Através de uma nova oportunidade reencarnatória, através de um novo reencontro. Isso, de certa forma, é reconfortante. Isso, de certa forma, alivia um pouco a nossa alma a partir das informações que nós vamos obtendo na doutrina, através da doutrina. E uma coisa também que o encarnado pensa muito sobre esse assunto quando vai visitar um túmulo de um ente que partiu, ele, na verdade, ele transfere uma responsabilidade por aquele que partiu para que aquele irmão que já se encontra em determinada região do plano espiritual, que ele possa ajudar nos momentos difíceis, nos seus momentos de dor, nos seus momentos de sofrimento, e pede em oração: me ajude, porque eu estou passando por uma situação delicada na minha vida, me ajude porque minha situação financeira não está boa, por favor titia, por favor mamãe, por favor papai, você que está do lado de lá, me ajude. E às vezes a gente não para pensar no seguinte: esse irmão que está desencarnado, na verdade, ele é um espírito imperfeito como nós. Primeira coisa, ele está em processo de evolução também, e a gente não pode exigir muito dele, né? Então a gente acaba exigindo às vezes muito dele, e a gente não pode exigir tanto dele, porque na verdade o que acontece? Ele está conduzindo o barquinho dele do outro lado da vida, está lá, em evolução, estudando, trabalhando, se recuperando, sob determinadas condições. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu marco, na verdade. Mas a gente acaba pedindo imaginando, na verdade, como se o nosso parente que se foi seja um anjo, seja um Jesus. E não é. Está desencarnado sim, é um espírito imortal sim, mas é um espírito ainda imperfeito, né? É um espírito imperfeito que está lá para aprender. Então nós devemos ter, assim, enquanto encarnados que somos, né, ter realmente este sentimento, né, sim, de saudade, faz parte, essa saudade boa, essa saudade, às vezes a saudade é boa, a saudade é gostosa, massageia às vezes a alma, né? Quando a gente perde recentemente
às vezes essa saudade é dolorosa, sim, e devemos, acima de tudo, respeitar o nosso luto. Respeitar o luto. Cada um tem seu momento de luto. Não tem um tempo fixo, não tem regra. Cada um tem seu momento de luto. Devemos respeitar esse momento. E com o tempo isso vai se suavizando. Com o tempo. E naturalmente, a tendência é que ao final desse tempo, você começa a sentir uma lembrança boa daquele que partiu. Uma lembrança gostosa. Né? Uma lembrança gostosa. Então, devemos estar sempre claros em nossa mente de que todos nós um dia também passaremos por isso, obviamente, mas que, como encarnado, temos esse papel. Como desencarnado, neste dia, eles, na verdade, eles são atraídos pelos pensamentos dos encarnados. Os encarnados vão aos cemitérios orar, aquela oração, como eu falei anteriormente, de saudade ou não, mas não importa. São emanados pensamentos, e esses pensamentos chegam até o desencarnado, com certeza. E o desencarnado percebe, capta esses pensamentos e, na maioria, como está lá na resposta do Livro dos Espíritos, quase sempre vai ao encontro dos encarnados. Então, aonde estão os desencarnados nos dias de finados? A maioria, nos cemitérios. Porque lá estão quem? Os encarnados. Né? Se nós fizéssemos as nossas orações em casa, valeria? Com certeza. Se nós lembrarmos uma das premissas da doutrina espírita, que o espírito se comunica através do pensamento, que existe, acima de tudo, a sintonia espiritual, ou seja, que através dos nossos pensamentos nós vamos nos sintonizando com aqueles espíritos que são mais afins, com aqueles espíritos que vibram na mesma sintonia que a nossa. E a gente vai formando aquela onda, né? Aquela onda de sintonia, aquela onda de atração que a gente vai se integrando a esses agrupamentos de espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência. Naturalmente, a partir do momento que eu estou em oração para o irmão desencarnado, numa situação, seja ela qual for, eu estou sim emitindo uma determinada frequência de pensamento, eu estou sim emitindo uma vibração que, por sinal, está sendo captada e atraída. Então, esse é mais um exemplo que serve de atenção para todos nós, uma reflexão, na verdade, o que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, né? É importante. Olha só o poder do pensamento. O desencarnado, eles recorrem sempre ao carinho daqueles que oram. Eles têm essa questão do carinho. André Luiz, quando ele desencarnou, né, ele recebeu, em relação a essa questão do carinho que é comentado, duas pessoas fizeram uma prece fervorosa por André. Duas pessoas. Uma foi sua mãe. Foi sua mãe que orou por ele. Sua mãe já desencarnada. E a segunda pessoa foi uma ex-paciente que ele atendeu aqui na Terra, mas que ele assim atendia, não, hoje não, ele não queria cobrar, a secretária, não, atende lá de graça e tal. Ela, tudo bem, vou te atender de graça. Ele não queria atendê-la de graça, né? Ele enquanto encarnado. Até que, quando ele atendeu,
fez todo o tratamento recomendado. Os dois desencarnaram e ela foi uma das pessoas que orou pelo doutor André, que ela, graças a Deus, com o doutor André, ela tinha um carinho muito grande. E ele captou, na verdade, esse sentimento. Ele captou isso. Então, observem o nosso poder, na verdade, que todos nós temos. Todos nós, indistintamente. Eu falo isso porque isso não tem a ver com o conhecimento da doutrina. Nós todos podemos fazer uma prece. Nós todos podemos orar. Mas a prece é de onde? É do coração. A prece fervorosa é o seu sentimento colocado através de uma palavra amiga, de uma palavra querida, em favor de quem quer que seja, seja ele encarnado ou desencarnado. Por que não? Por que só no dia de finados eu tenho que orar? Não. Pode ser qualquer dia. Mas desde que seja uma prece aqui, de coração. E é um exercício que nos cabe. Muitos de nós ainda temos dificuldade de fazer uma prece. Por quê? Porque muitos de nós ainda temos o coração ainda um pouco embrutecido pela vida. E é a partir do momento que a gente vai, inclusive, estudando, trabalhando, fazendo a caridade, a gente vai burilando essa pedra bruta, e essa pedra bruta ela vai se tornando aos pouquinhos quase um diamante. E a gente consegue já a dar os primeiros passos, pronunciar as primeiras palavras ditas pelo coração a favor de um irmão, a favor de uma irmã, seja ele ou ela encarnado ou desencarnada, não importa, mas a prece sai, a oração sai, um processo natural que eu vou acompanhando, que eu vou fazendo, que vem sendo realizado. Então, eles percebem isso. Com certeza, sem dúvida alguma. Eles percebem. Esse canal está aberto o tempo todo. A gente tem uma visão muito míope e nós não percebemos. Nós, aliás, além de termos uma visão míope, nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda muito materializados. E somos ainda muito ligados às questões de ordem material. Né? Que essa vida, ponto, acabou. Tudo que é, por mais que eu tenha um pouquinho de conhecimento da doutrina, eu não sei até que ponto isso vai à frente ou não. Será? Que alguém ainda duvida? Então, a gente tem que começar a quebrar essas barreiras e começar a refletir sobre, pensar, na verdade, como espíritos que nós somos. Né? Viver como espíritos. Por isso que fala-se tanto nessa questão do pensamento, de você vigiar os pensamentos, orar e vigiar. Né? Por que fala assim, vigiar e orai? Para você justamente o quê? Se modificar. Porque às vezes você pega nas ciladas. Ciladas muitas vezes que você mesmo cria. Resultado das suas próprias escolhas, das suas invigilâncias. Por isso que fala-se muito de você se observar mais. Né? Porque isso tudo você vai o quê? Modificando a sua psicosfera, como já disse Joana. Você modifica a sua psicosfera, você modifica a sua sintonia espiritual. Isso é saúde espiritual. Isso é saúde espiritual. Você começa a estar em contato com bons espíritos. Né? Para a gente pensar. Para a gente pensar. Continuemos. Como o espírita lida com esse dia?
Bom, é interessante essa pergunta, porque sempre quando esse assunto vem à tona, eu já particularmente já vivenciei isso, essa questão da morte, né? Quando você perde um amigo, um ente querido, alguma coisa assim, e sabendo que tem algum espírita por perto, a pessoa fala logo, olha, fala com o Ricardo, que o Ricardo é espírita, ele vai te explicar isso melhor do que ninguém. E na verdade não tem nada a ver isso com nada. O espírita, na verdade, ele tem sentimento, né? A dor faz parte do processo. Não adianta chegar no dia do velório, eu chegar lá, bater no peito e falar o seguinte: a morte não existe. Não adianta. Não vai adiantar absolutamente nada. Eu bater no peito e dizer o seguinte, que a vida continua, não vai adiantar nada. Porque a dor faz parte do processo. Nós, como espíritas, temos que procurar o quê? Vivenciar esse momento da melhor maneira possível, porque a morte faz parte da vida. Não são coisas independentes como muitos de nós pensamos. Vida é vida, morte é morte. Não, a morte faz parte da vida, é um processo natural, porque a partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Já começamos a morrer. Até ocorrer, naturalmente, o desgaste total do corpo físico. Por mais que ocorra aí a renovação celular, etc., mas é um processo natural que um dia isso vai acontecer e até o fim, né? O esgotamento, né, do biológico. Então nós precisamos estar cientes de que somos espíritas, sim, acreditamos na reencarnação, sim, e que nós sofremos com esse momento. Quando a gente perde uma pessoa, um ente querido, nós choramos, dói, sentimos, machuca. Sim, é o nosso momento. Ah, mas é espírita. Sim, conforta um pouco. Mas, no momento, a gente tem que vivenciar esse luto. Não adianta bater no peito. Não adianta bater no peito no sentido de, olha, a morte não existe. Não adianta. O espírita, por outro lado, sabe que o dia de finados ou o dia dos mortos, ele não seria bem um dia como outro qualquer. Ele sabe que é um dia específico, é um dia pelo qual nós devemos sim orar, não só pelos que partiram, e sim pelas aquelas pessoas que vão aos cemitérios, pelas vibrações que estão nos ambientes, para que não sejam vibrações densas, vibrações pesadas, que sejam vibrações mais leves possíveis. Nós temos também como emitir um pensamento confortador nesse sentido. E ainda, nós enquanto espíritas, acima de tudo, nesta data, vale sempre uma reflexão. Como estamos encarando a questão da morte? Se nós morrermos de uma forma coletiva daqui a 5 minutos, é brincadeira, não vai ocorrer. Mas suponhamos que isso ocorra
Estaremos preparados para isso? Como que nós iríamos nos ver no plano espiritual? Então, é uma pergunta, na verdade, que a gente tem uma tendência, independente de ser espírita ou não, na verdade, mas temos uma tendência de fugir um pouco dessa pergunta. Mas é um momento que, nessa data, eu sempre me questiono muito sobre isso. De que forma que a gente está encarando esse assunto? Porque um dia isso vai acontecer, é fato. Um dia nós vamos desencarnar com as nossas qualidades, vamos desencarnar com os nossos defeitos, com os mesmos defeitos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos. Nós vamos levar isso, seja para onde for. Aquela história que a gente vai ficar em cima de uma nuvem tocando harpa, não é verdade. E nós vamos ir para regiões que estejam conectadas vibracionalmente conosco, com a nossa vibração, com nossos pensamentos, principalmente. E será que nós estamos nos preparando para isso? Se nós observarmos na intimidade de cada um de nós o que nós pensamos, nós vamos imaginar mais ou menos para que região do plano espiritual nós iríamos, caso isso acontecesse. E se essa região é uma região, digamos assim, agradável ou não. Suponhamos que a resposta seja uma região desagradável. A notícia boa é: você ainda está encarnado. E você ainda tem tempo de modificar isso. Tem tempo de virar esse jogo. Essa é a notícia boa. Logo, nós devemos aproveitar o quê? O tempo que nos resta para repensar, na verdade, a forma, o modo pelo qual eu estou levando a minha vida, a forma, o modo pelo qual eu trato as pessoas, eu me dirijo a palavra com as pessoas, eu me relaciono com as pessoas, nos pequenos detalhes da vida. Desde um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu me dirijo a uma pessoa, por exemplo, um muito obrigado, um dá licença. Qualquer ato gentil e educado, se você não fazia antes, passe a fazer. Porque você vai naturalmente, através de pequenos gestos, você vai modificando naturalmente esse seu modo de pensar, seu modo de agir, a sua estrutura psíquica, na verdade. E você vai colocando em prática esses pequenos hábitos, modificando atitudes, modificando pensamentos, modificando hábitos principalmente, implantando novos hábitos na sua vida, hábitos salutares. A prática do amor ao próximo. Jesus já deu a dica quando ele esteve aqui entre nós: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Devemos nos amar para amar ao próximo. E quem é o próximo? Não é a pessoa que está do seu lado. Quem está do seu lado? A sua família, seus amigos, né? Como que você se relaciona com os seus familiares, com os seus amigos? Então, se você começar a mudar isso, naturalmente você vai começar a implantar, na verdade, diversos padrões de pensamento, diversos padrões de comportamento na nossa vida, que vão fazer com que você simplesmente mude. Mude no sentido de: eu sou uma outra pessoa. E se você tiver o conhecimento doutrinário, o conhecimento principalmente do Evangelho, melhor ainda. Você vai colocar em prática o Evangelho. E você vai, quem sabe, já começar a construir, a partir desta encarnação, nós vamos começar a construir
o local pelo qual nós iremos quando desencarnarmos. Vamos começar a construir, a realizar, melhor dizendo, o nosso planejamento reencarnatório. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. Tem uma história bem curta, bem interessante que eu estava lendo outro dia, que um engenheiro, ele desencarnou e ele chegou no plano espiritual, né? E ele foi recebido por um arquiteto. E o arquiteto mostrou para ele alguns palacetes de uma determinada região no plano espiritual, e o engenheiro ficou todo bobo, todo encantado, né? Nossa, que legal que eu fui parar, eu também. Lá na Terra eu fiz grandes construções, eu levantei prédios, empreendimentos, condomínios. Finalmente, acho que eu vim parar no lugar certo. Aí o arquiteto ficou assim meio sem graça, coçou assim a cabeça. Aí ele falou o seguinte: olha, na verdade, eu estou vindo aqui para te recepcionar, você foi conduzido até aqui, mas não é aqui que você vai ficar. Na verdade, eu vou te levar aonde que você vai ficar. Não é aqui não, é um lugar igual a esse. Ele, vamos lá. Aí ele foi conduzido, na verdade, né, a um outro lugar, e quando ele chegou nesse lugar, o engenheiro ficou um pouco, digamos assim, decepcionado, que não tinha nada a ver com palacete, nada disso, muito pelo contrário. E aí ele perguntou: por que eu não fiquei lá e eu estou aqui? Eu falei, aí o arquiteto falou para ele o seguinte: isso tudo que está aqui, que é uma construção bastante básica, bastante rudimentar e etc., é o resultado de tudo que você pensou, tudo que você agiu enquanto esteve na Terra. É a sua bagagem que você trouxe para cá, na verdade. Essa é a sua bagagem. É uma historinha simples que eu estava lendo outro dia, bem interessante, que faz, na verdade, a reflexão justamente essa. O que nós estamos construindo. Porque, na verdade, nós vamos levar para o plano espiritual toda a nossa construção. E que tipo de construção é essa? É a construção no modo de pensar, no modo de sentir, na forma pela qual a gente pratica o bem, é a forma pela qual a gente olha para o próximo, é a forma pela qual a gente sempre busca algo de melhor. E de que forma? No dia a dia. Não preciso de uma casa espírita para isso. Não preciso de uma igreja para isso. Claro, as instituições religiosas estão aí para ajudar, mas, na verdade, é no dia a dia, é no lidar com cada pessoa, do seu jeito, com cada dificuldade de cada pessoa, que cada um tem a sua história, é que a gente vai aprender, na verdade, crescer com isso, sem julgar, sem ofender, sem realmente atribuir qualquer julgamento àquele irmão ou àquela irmã. E com isso nós vamos crescendo. E com isso nós vamos nos preparando para esse momento que um dia vai chegar. Fato. Isso vai acontecer. Mas nós hoje, de fato, não nos preparamos para esse momento. Não nos preparamos para esse marco. Não nos preparamos para esse dia, porque faz parte da essência. Faz parte do ser humano hoje viver a vida. Viver a vida na sua essência, na sua plenitude. Sim, devemos sim viver, devemos ser alegres, sim, de uma forma equilibrada, de uma forma satisfatória, sem dúvida alguma, mas, acima de tudo, com equilíbrio. Acima de tudo, com bastante equilíbrio. Eu não tenho que... As atividades de lazer, de uma forma geral, fazem parte da vida. Eu tenho que buscar isso, com certeza, para me distrair, ok. Mas eu tenho que sempre refletir que eu sou, sim, um espírito, estou aqui encarnado, sou um espírito imperfeito, tenho meus defeitos, sim, tenho também minhas qualidades, mas tenho meus defeitos. Eu estou aqui para me melhorar, e eu não vou buscar esse melhoramento sozinho, eu preciso do outro, não vou conseguir fazer isso sozinho, o outro vai me ajudar nisso, exercitando
a paciência, exercitando, na verdade, eu quebrar, destruir todos os meus vícios, para conquistar, na verdade, o quê? As minhas virtudes. E aí lá na frente, quando eu desencarnar, quem sabe eu não vou, ou eu, ou cada um de nós, enfim, nós não vamos adentrar no plano espiritual, de cabeça erguida, com aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação que fizemos o melhor. O que pudemos fazer foi feito nesta encarnação. Começamos errado, refletimos, remodelamos e terminamos de um jeito melhor, de um jeito certo. Quem sabe? É possível? Claro que é possível. Depende de quê? De cada um de nós, da nossa vontade, do nosso desejo. E esse dia, na verdade, do dia 2, eu pensei muito sobre isso. Eu pensei muito sobre esse momento, né? Se estou no caminho certo, o que é preciso, na verdade, mudar para que quando esse momento chegar, seja um momento diferente. Foi um dia, na verdade, também de reflexão. Um dia para poder mudar também esses hábitos. Que eu estou aqui, na verdade, compartilhando com vocês essa minha reflexão que eu fiz dia 2, para que, quem sabe, isso não possa ser também refletido por vocês, experimentado também, independente de ser de finados ou não, mas numa tentativa de realmente buscar algo de melhor, porque nós precisamos e queremos algo de melhor para a gente. Vivemos momentos complicados no mundo, no país, aí fora, momentos característicos de um mundo em transição, sem dúvida alguma, e devemos buscar sempre, mas sempre algo de melhor para cada um de nós, porque nós merecemos. Pensando sempre como espíritos, porque acima de tudo nós somos espíritos, porque nós não pensamos como espíritos, nós pensamos como seres encarnados, que a vida é tudo, é o máximo, só que a vida um dia vai acabar. Então nós temos que começar a mudar isso aos poucos, principalmente nós que temos um pouco de conhecimento da doutrina, nós que dizemos ser espíritas, temos que começar a vivenciar isso de uma outra forma. Meus amigos, a mensagem é essa, a conversa é essa, né? Na verdade, que eu quis deixar para vocês essa mensagem, essa reflexão, para que nós possamos refletir sobre o dia que passou, o dia 2. Se vocês fizeram algo de diferente, não tem problema algum, ou não fizeram isso que eu falei para vocês, não tem problema algum. Ricardo, eu passei o dia 2 assistindo o filme o dia todo. Não tem problema. Faça diferente a partir de hoje. Nada impede de chegar em casa logo mais, antes de dormir, fazer uma oração pelos entes que partiram. Não tem problema algum. Apenas faça uma oração de coração, né? Sempre do coração, que é o mais importante, é o que parte do coração. Muita paz a todos, um beijo no coração de vocês. Bom,